Graça e paz, aqui é o pastor Adenilson, que Deus ele possa estar abençoando a sua vida, abençoando a sua semana e que você esteja nos braços do Pai. A meditação de hoje está no livro de João, no capítulo 10. Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 18. E este texto ele retrata Jesus como o bom pastor. A palavra de nosso Senhor diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém. Meu amado, Jesus ele se apresenta neste texto como sendo o bom pastor. Ele diz que está disposto a dar a sua vida pelas ovelhas, né? Algo que realmente aconteceu com a sua morte na cruz. Olha o tanto que Jesus, meu amado, é maravilhoso. Tem pessoas que não compreendem e que não entendem ainda o sentido da cruz de Cristo. O sermão de Jesus a respeito do bom pastor retrata o verdadeiro pastor e governante do seu povo, contrariando todos os falsos pastores que existem hoje em dia. Olha o que diz o capítulo 23 do livro de Jeremias, nos versículos 1 a 4. Deus ele dá uma profecia ao profeta Jeremias sobre os maus pastores, né? E essa profecia ela é estendida até os dias de hoje. Olha o que diz a palavra: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, sendo fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. No mundo antigo, o pastor era figura de governantes da nação e simbolizava também um governo de justiça, compaixão, sabedoria e proteção.
Essa profecia, meu amado, se dirige aos reis de Israel e Judá, que não souberam governar com retidão e provocaram o exílio ou a dispersão do povo. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Isto acontece no meio das igrejas de hoje. Muitos irmãos e servos de Deus são deixados de lado por seus líderes, são esquecidos, não são visitados, não são ajudados como a palavra de Deus nos ensina. Então, essa profecia de Jeremias veio para poder alertar todos os pastores e os ministros da palavra de Deus. Talvez eles são deixados de lado esses irmãozinhos pela simplicidade, ou por não devolverem dízimos volumosos, ou por não terem muito a oferecer materialmente. Agora deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Deus não abandona as ovelhas por causa de maus governantes, de maus pastores. Antes, Ele providencia outros pastores, meu amado. Essa promessa relatada por Jeremias abriu o caminho para o anúncio da vinda do renovo de Davi. Sabe quem é o renovo de Davi? Jesus. Jesus é o bom pastor que conhece as suas ovelhas e deu sua vida por elas. Então, o sacrifício de Jesus na cruz nos reconciliou novamente com Deus Pai, nos deu uma chance de reatarmos a comunhão perdida no Éden. Agora, nós podemos nos relacionar com Deus sem sentir vergonha, meu amado, de estarmos nus como Adão e Eva. Então, nós precisamos compreender o que a palavra de Deus nos diz, né? Hoje o Evangelho, ele está mal falado. Por quê? Porque tem acontecido muitos escândalos, né? A palavra de Deus, ela não tem sido ensinada corretamente. Então, e não é só isso, a palavra de Deus também, ela não tem sido vivida. Muitas pessoas conhecem a palavra, muitas pessoas ensinam a palavra, mas não trazem e não vivem a palavra. Então, assim, se você não vive, não adianta você falar, meu. Você está sendo apenas um hipócrita, um fariseu. Olha o que diz o versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. O aprisco, ele pode ser entendido como sendo uma caverna, galpões ou áreas abertas, cercadas de muros, feitas de pedras ou muros feitos de galhos, com uma só entrada. Então, o aprisco, ele tinha uma única entrada. À noite, as ovelhas elas eram reunidas em um aprisco para serem protegidas dos ladrões, das tempestades ou de animais selvagens. O pastor, muitas vezes, dormia no aprisco para proteger as ovelhas. O Senhor afirma que aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Mas de que porta Jesus está falando? Meu amado, Jesus é a porta. Assim como o pastor cuida de suas ovelhas, Jesus, o bom pastor, cuida de seu rebanho. O seu rebanho são aqueles que o seguem verdadeiramente. Meu amado, você tem servido a Deus verdadeiramente? O seu coração está em Cristo? Cristo é o centro da sua vida? É isso que você precisa viver? Você precisa viver o Evangelho. Os fariseus, eles não criam em Cristo e perseguiam qualquer um que cresce nele, meu amado. Eles eram líderes espirituais que não aceitavam o enviado de Deus. Mas como poderiam guiar o povo se eles mesmos não aceitavam o caminho de Deus? Hein? Eles não eram pastores, mas eles eram, sabe o quê? Intrusos, pois se colocavam em um lugar que não poderiam ocupar. Esse tipo de pastor só pode fazer mal às ovelhas. Os falsos pastores, meu amado, não entram pela porta, que é Cristo. Eles podem até mencionar o nome de Cristo, mas seguem um Cristo de suas mentes e não da Escritura. Mas mesmo assim, como no caso dos fariseus, eles se colocavam como líderes das ovelhas. Nos nossos dias, muitos falsos profetas têm se apresentado, têm enganado
têm mentido e têm usado o nome de Deus para ficarem ricos. Pregadores da prosperidade ou aqueles que prometem curas a todas as pessoas, e alguns, eles põem a razão acima das escrituras sagradas. Olha como isso é sério. Todos apresentam um Cristo que não é o Cristo da Bíblia. E além disso, nunca mencionam temas como, por exemplo, os atributos de Deus, o pecado, a ira de Deus, o inferno, o significado da vida, morte e ressurreição de Cristo. Eles não pregam o arrependimento, meu amado, e a fé. Eles não pregam a justificação, não pregam a regeneração, não pregam a santificação, a volta iminente de Cristo e a glória de Deus. Está errado. Olha o que diz o versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Meu amado, Jesus é a verdadeira porta. Ele entra pela porta que foi aberta pelo Pai. Portanto, apenas Ele tem autoridade para entrar no aprisco. Nós somos as ovelhas de Cristo. Você precisa ser uma ovelha de Cristo. Você tem que conhecer a palavra, você tem que ensinar a palavra, mas você tem que viver toda a palavra. Nós precisamos estar aos pés do nosso Mestre o tempo todo. Olha o que diz os versículos 3, 4 e 5. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de ter saído todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Meu amado, você precisa reconhecer a voz de Cristo na sua vida. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Então, você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e ao mundo. Você precisa escutar a voz de Cristo, meu amado. Quando nós escutamos a voz de Cristo, nós não vamos escutar a voz de estranho. Pelo contrário, nós vamos fugir dele. Além de entrar pela porta e dar a vida pelas ovelhas, o bom pastor também conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome, e estas o conhecem. Olha só que texto maravilhoso. Quem são as ovelhas, meu amado? São aqueles que conhecem Jesus, aqueles que abriram seus corações para ele entrar e habitar. Então deixa eu te falar uma coisa muito séria. Jesus te conhece e sabe tudo de sua vida. E ele te aceita como você é, meu amado. E pode transformar seu sofrimento em alegrias. Então você que ainda não conhece a Jesus, abra seu coração. Jesus, ele não é intruso. Ele só vai entrar na sua vida se você abrir a porta para ele. Aí sim, ele vai te chamar pelo nome. Você vai ouvir a voz de Cristo. Não vai ouvir mais a voz de estranhos, meu amado. O mundo é estranho. Então você precisa deixar o mundo de lado e seguir a Cristo. Olha o que diz o versículo 7 e 8. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Cristo, nesses versículos aqui, eles se apresentam novamente como sendo a própria porta de entrada do aprisco. E as ovelhas entram nele por meio de Jesus unicamente, meu amado. Não existe um outro caminho para a salvação. Todos os demais caminhos não conduzem à vida eterna, conduzem à morte e à destruição. Então, nesse versículo aqui, Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões. Aqui Cristo está falando de falsos profetas, de falsos pregadores do passado, de pessoas mentirosas, de charlatões, né? Então, são dessas pessoas que Cristo está falando, porque eles são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Por quê? Quem é ovelha de Cristo só tem ouvido para Cristo. Olha o que diz o versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Meu amado, quem entra por meio de Cristo será salvo. Terá vida eterna e abundante.
é o que você precisa, meu amado, para ser liberto do pecado, da culpa e da condenação. Jesus é a única porta da salvação. Não há salvação senão por Ele. Você pode ter tudo na sua vida material, você pode ter riquezas, você pode ter uma vida confortável, mas você não será feliz, meu amado, porque o vazio que você sente dentro de você é do tamanho de Deus. O vazio que você sente dentro de você é do tamanho de Deus. E sabe quem pode preencher isso? Jesus. Ele é a porta das ovelhas. Então, o único que pode saciar a sua sede espiritual e te encher de alegria é Cristo, meu amado. Olha o que diz o versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha o que esse texto diz. O ladrão vem somente para roubar a sua felicidade, roubar a sua paz, roubar as suas bênçãos. Ele vem para matar os seus sonhos, meu amado. Ele vem para destruir a sua felicidade. Ele vem para destruir a sua família, para destruir os seus projetos. Agora sabe o que Cristo diz? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão busca interesses próprios. O ladrão quer tirar a sua vida. Jesus, Ele quer te dar a vida, meu amado. A vida que Jesus quer te dar é uma vida abundante, rica e completa. A vida em Cristo é vivida em um plano superior por causa de seu perdão e de seu amor. Para nós que somos servos de Deus, meu amado, é poder de Deus. Para quem não conhece a Cristo, acha loucura, acha a palavra de Deus loucura, não acredita, né? Fala heresias. Então, olha só, você precisa aceitar a Cristo. Você precisa abrir o seu coração para Ele, meu amado. Dê o primeiro passo. Se você der o primeiro passo, Cristo vai dar vários passos em sua direção. Olha o que diz os versículos 11 a 16. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, meu amado. Cristo morreu por você. Cristo morreu por mim. Ele teve uma morte de cruz. Ele sofreu muito para que você tivesse vida, para que seus pecados fossem perdoados ali, meu amado, e que você tivesse direito ao perdão, que você tivesse direito a uma vida abençoada, né? O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. O único que vai cuidar de você, meu amado, é Cristo. Olha o que ele diz. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha que texto maravilhoso. As ovelhas são de Cristo. O Pai deu-as a Ele. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6, versículo 37. Jesus está te dizendo assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, vem a Jesus, meu amado. De modo nenhum o lançarei fora. Palavra de Cristo. Ele quer cuidar de você. Ele quer ser o seu Deus. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Deus quer que toda a humanidade se salve, mas eles não querem. Deus quer que toda a humanidade, meu amado, seja perdoada. Mas as pessoas não querem. As pessoas não querem Jesus. Muitas pessoas querem apenas as bênçãos que Ele pode dar. Muitas pessoas querem usar Jesus para conseguir alguma coisa. Mas tudo isso é engano. Jesus tem todo o cuidado com suas ovelhas e se entregou à morte para salvá-la. Ele as conhece profundamente e elas também o conhecem. O quanto que você conhece Jesus, hein? Você tem intimidade com Ele, meu amado? Você que está ouvindo essa palavra, você que ainda não teve um encontro com Cristo, reflita. Cristo, Ele usa nesse texto a palavra mercenários. Estes são os que só pensam no salário
no lucro. Nós precisamos conhecer a palavra para que nós possamos entender quando as pessoas estão mentindo para nós, quando os falsos pregadores, os falsos pastores estão tentando te enganar, meu amado. O ministro do evangelho que ocupa posição apenas como meio de vida ou uma forma de obter honrarias é o mercenário a qual o texto se refere. O verdadeiro pastor cuida de suas ovelhas e se preocupa com elas. Os falsos pastores sempre têm uma intenção egoísta, pensam no dinheiro das ovelhas ou no poder que exercem sobre elas, ou ainda na fama que gozam por dominá-las. Mas quando correm algum risco, sabe o que eles fazem? Eles fogem. Não as amam de fato, mas só querem algum lucro, só querem o dinheiro das pessoas e roubam até deixá-las na miséria. Então, olha só, você precisa conhecer o Evangelho verdadeiramente. Você precisa estudar a Bíblia para você não entrar em ciladas, meu amado. O papel da igreja é cuidar das pessoas. Nós precisamos visitar os nossos irmãos. Nós precisamos visitar aqueles que precisam. Nós precisamos levar o amor de Cristo, mas muitas vezes nós precisamos levar o alimento que aquela família não tem. E tem pastores que querem tirar o último centavo ou a última coisa que aquela família tem. Meu amado, não faça isso com os seus servos. Não faça isso com as pessoas. Não façam isso com os membros da sua igreja. Não é isso que Cristo quer. Ele quer que você ame as suas ovelhas. Ele quer que você cuide das suas ovelhas. Quanto tempo faz que você não vai visitar aquele irmão? Tem irmãos que param de ir na igreja e ninguém nunca visita, ninguém nunca se preocupa. Isso é papel do pastor, isso é papel da igreja, meu amado. Nós precisamos voltar e viver o evangelho de Cristo. Nós precisamos viver a palavra do nosso Pai. Olha o que diz o versículo 16. Ainda tem outras ovelhas, isso é palavra de Cristo. Não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Pessoas de todas as nacionalidades, etnias e classes sociais também são alvos do amor redentor de Deus em Cristo. As divisões entre igrejas são um escândalo que contradiz o desejo de Cristo expresso aqui e repetido claramente em João 17, versículo 21. Olha o que diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meu amado, a oração de Jesus representa as divisões sem sentido e muitas vezes amargas entre os crentes. A união dos crentes deve exercer influência nos de fora, convencendo-os da missão de Cristo. Muitas igrejas são separadas por doutrinas. Meu amado, nós somos unidos pela cruz de Cristo. Pare de inventar doutrina e siga a palavra. A união em favor da qual Jesus orou é uma união espiritual, baseada na permanência em Cristo, amor a Cristo, santificação na verdade, obediência à palavra e o desejo de levar a salvação aos perdidos. É isso que Cristo quer. Então, olha só, se você é um irmão de uma denominação e de outra, vocês são unidos pela cruz de Cristo. Pare de rivalidade, pare de falar da igreja do seu irmão, viva a palavra, ore por ele e una-se na cruz de Cristo, meu amado. É a unidade que todos os servos do Senhor e que todas as nações deveriam seguir. Jesus veio para os judeus, ele veio para os gentios, meu amado. E veio, sabe para quem? Para você. E veio para mim. O versículo 17 e 18 diz assim: por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Olha só o que Cristo diz. A morte e a ressurreição de Jesus, como parte do plano do Pai para a salvação do mundo, estavam sob o completo controle de Deus, meu amado. Ninguém poderia matar Jesus sem o conhecimento de Deus. A vida eterna oferecida por Cristo, ao dar voluntariamente sua própria vida em favor do seu povo, é a mensagem central
que deve ser anunciada de todas as formas possíveis a todos os seres humanos. Então, precisamos nos unir, não importa a denominação. Agora, não vamos confundir as igrejas sérias com seitas e heresias. Existem muitas igrejas sérias e sadias no nosso país. Nós precisamos nos unir para sermos juntos um só povo. Nós somos uma só igreja para Cristo. Não tem rótulo. Jesus está preocupado com o seu coração, com o que você vive da palavra. Muitas vezes existe a ignorância espiritual. Nós precisamos nos amadurecer espiritualmente. E isso quem faz é o Espírito Santo. Sabe quando ele vai fazer isso? Quando você buscar o Senhor verdadeiramente, quando você se colocar diante de Cristo, quando você o louvar, quando você viver o Evangelho, meu amado. Eu queria concluir essa palavra te dizendo o seguinte: Jesus, o bom pastor, é o que nos dá paz em meio aos piores momentos de nossas vidas. Jesus, ele é educado, ele não entra onde não é bem-vindo. Olha só, Cristo, meu amado, ele só vai entrar na sua vida se você o convidar, se você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar. O ladrão não entra pela porta, ele salta a janela, abre um buraco ou arromba a porta. Satanás, ele quer fazer isso na sua vida, ele quer tomar de conta da sua vida, ele quer roubar os seus sonhos, ele quer matar aquilo que Cristo quer fazer na sua vida. E aí, meu amado, a decisão precisa ser sua. Já o pastor entra pela porta da frente do aprisco para ser visto por todas as suas ovelhas e fala com elas para que o reconheçam. Então deixe Jesus entrar pela porta da frente na sua casa, na sua vida. Não importa quão difícil esteja a sua vida, quão turbulento lhe pareça, Jesus, ele revela o cuidado que ele tem por nós, meu amado. No seu infinito amor, a sua eterna bondade está sempre nos acolhendo, guardando e protegendo do mal. Sabe o que o bom pastor fez? Ele curou pessoas de todas as classes sociais, tanto as desprezadas quanto as ricas. Compreendeu as emoções das pessoas, seus medos, tristezas, desesperos, ansiedade e conflitos, e nunca as desprezou. Por isso, demonstrou paciência e compaixão quando se deparou com os enfermos, curava enfermidades e perdoava pecados. Não permitiu que tradições religiosas o impedissem de aliviar o sofrimento humano. Distribuiu graça, alegria, paz e misericórdia. E sabe como? Tudo de graça. Olha só, o dom da salvação é gratuito, meu amado. Basta você querer. Ele quer fazer o mesmo com você. Ouça o recado do nosso Senhor e abra seu coração, meu amado. Que Deus ele possa te dar uma semana abençoada, mas que você possa entender o recado do nosso Senhor. A palavra, o Evangelho, ele precisa ser vivido, meu amado. Não adianta você achar que sabe tudo porque você não sabe. Não adianta você achar que tem tudo sem Cristo, que você não tem nada. Você será uma pessoa vazia. Você será uma pessoa frustrada porque sem Cristo no barco, as tempestades vêm e te destroem. Quando Cristo está no barco das nossas vidas, Ele acalma a tempestade, Ele vai te honrar, Ele vai abençoar a sua família, Ele vai abençoar os seus projetos. Creia e confie no nosso Senhor Jesus. Amém.